E aí, pessoal? Se liga em mais uma dica do plantão médico. Você chega no plantão, você precisa entubar um paciente. Aí você tem que fazer os ajustes do ventilador mecânico. Como é que você faz aqueles ajustes iniciais? Você sabe dizer como é que faz? Vamos lá. Você que não tem noção nenhuma de ventilação mecânica, você tem que entender que o ventilador mecânico ele está ali para ventilar pelo paciente. Você está entubando um paciente justamente para assumir a ventilação dele. Ele não está em condições de respirar por conta própria. Então, os parâmetros iniciais vai depender muito da doença de base, mas a gente pode criar uma sequenciazinha justamente para vocês entenderem um parâmetro que vai funcionar na grande maioria dos pacientes. E depois, com a gasometria, você vai fazendo os ajustes. Primeira coisa que você vai setar no seu respirador é justamente o modo ventilatório. Assim que eu intubo o paciente, eu vou utilizar um modo assistido controlado, que é basicamente onde eu vou controlar todos os parâmetros da ventilação. E para eu conseguir ter esse controle pleno desses parâmetros, eu preciso sedar o nosso paciente. Então ele tem que estar bem sedado, ele tem que estar entregue à ventilação. Isso eu vou conseguir através dos sedativos e bloqueadores neuromusculares. Tá certo? Então a gente começa com o modo assistido controlado, que pode ser a pressão ou a volume. De maneira geral, ultimamente tem sido muito mais utilizado os ventiladores que ciclam a pressão. Mas está errado utilizar ciclado a volume? Não está errado. É porque gerou-se um conceito que quando você faz a ventilação controlada a volume, o que acontecia? Você podia expor o seu paciente a um risco de fazer uma pressão elevada em vias aéreas e gerar assim um barotrauma. Só que com o uso de alarmes, a gente pode minimizar esse risco. Então, eu posso ventilar tanto a pressão ou a volume. Lembrando que eu vou ter que oferecer ao meu paciente, em média, um volume corrente em torno de 6 ml por quilo. E a gente vai utilizar o peso predito. Vou botar a formulinha do peso predito para vocês. Mas nos aplicativos celulares vocês conseguem essas fórmulas de peso predito. Tá bom? Então, em torno de 6 ml por quilo. Quando eu ventilo a volume, eu faço a continha e boto esse volume lá no respirador. Quando eu vou ventilar a pressão, eu tenho que ir ajustando a pressão justamente e verificar qual é o volume que está sendo ofertado ao meu paciente. E eu vou ajustar a pressão, começa em torno de 12 a 16, você vai alterando, rodando o botãozinho lá da pressão e você vai observando qual é o volume que está sendo ofertado para o seu paciente, até atingir o valor que você calculou. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Qual é o volume corrente? Então, 6 ml por quilo. Próximo passo, selecionar a FO2, a fração inspirada de oxigênio. Vai depender muito do motivo da intubação. Se o paciente estava muito hipoxêmico, geralmente, assim que a gente acaba de intubar o paciente, a gente coloca a FO2 a 100%. E após a primeira gasometria, a gente faz o ajuste. Tá bom? Mas se for uma intubação relativamente eletiva, o paciente ele foi intubado por um rebaixamento de nível de consciência, por algum distúrbio neurológico, mas para proteção de via aérea, ele não está hipoxêmico, você já pode deixar logo de cara uma fração inspirada de oxigênio um pouco mais baixa, em torno de 40 a 60. Mas no geral você vai manter em 100%. Próximo passo, frequência respiratória. Frequência respiratória, você vai escolher uma frequência respiratória fisiológica, entre 12 e 16 nessa faixa. Sempre tendo muito cuidado com hipercapnia. Se o paciente já estava muito hipercapnico antes da intubação, PCO2 lá nas alturas, você vai ter uma tendência a utilizar uma frequência respiratória mais elevada. Mas se isso não estava acontecendo, eu posso utilizar uma frequência respiratória mais próxima do fisiológico. PIP. PIP é a pressão positiva no final da expiração, que é justamente o que nós fazemos habitualmente quando nós respiramos. Quando há o fechamento da glote, há um aprisionamento de ar nas nossas vias aéreas que mantém os alvéolos abertos, que é a PIP, tá certo? Nesses pacientes, assim que eu acabei de intubar, a PIP fisiológica gira até em torno de 5. Então a gente pode deixar a PIP em torno de 5, a gente deixa a PIP em torno de 5, 6, podendo chegar até 8. Quando o motivo da intubação é relacionado a maior preenchimento alveolar, a gente tende a utilizar PIPs mais elevadas. Quando tem preenchimento alveolar, quando tem uma hipoxemia importante, então a gente tende a utilizar PIPs mais elevadas. Então, nessa faixa, em torno de 6, um número mágico de 6 a 8 de PIP não está errado. Você vai estar bem em setar esse parâmetro no seu paciente.
Outra coisa que eu tenho que verificar são os alarmes. É importante deixar, geralmente a gente esquece de setar os alarmes nos nossos pacientes, mas é importante porque às vezes o paciente faz uma rolha, ele faz uma secreção que obstrui, começa a gerar pressões elevadas, então reduz o volume corrente. Então eu tenho que lembrar de setar esses alarmes, especialmente de pressão, para evitar barotrauma. Lembrar que eu tenho que evitar ao máximo pressões acima de 40 na via aérea, tá bom? Então esse é o que eu queria passar para vocês, basicamente um resumidão. Acabei de tubar o paciente, o que eu vou fazer? Então, volume corrente 6 ml por quilo, tá bom? FO2 em geral 100% para todos, frequência respiratória em torno de 12 a 16, PIP em torno de 6 e lembrar de setar o alarme do paciente, especialmente da pressão, deixar no máximo 40. Recado que eu queria passar para vocês, pessoal. Grande abraço.